Então vamos aí ao estudo da palavra de Deus. Tá dando para ouvir bem? Tá bom? 2 de Timóteo, capítulo de número 3, é o texto que nós estamos meditando, ouvindo, escutando, entendendo. Versículo de número 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quero cumprimentá-los, essa audiência das rádios, dos aplicativos, Facebook, YouTube. Você pode fazer contato conosco, você pode fazer um pedido de oração através do Facebook, vai chegar até minhas mãos. Você pode dar o teu testemunho, vai chegar até o meu conhecimento, tá bom? Você pode fazer contato conosco, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está aí pelas rádios, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Aqui no Rio de Janeiro é o 21, é o 986022369. Então você pode fazer esse contato em nome do Senhor. Pode pedir cópias de CDs, pode pedir as mensagens, de todas as mensagens do mês. Inclusive lá atrás, Cláudio, tem lá no balcão, tem uma mensagem do seu José ali, ó. Seu José, esse dia de verde aí, tá? Pega depois e dá para ele. Valeu? Faz favor. Senão eu acabo esquecendo. Então vamos aí à mensagem. Tá dentro do saquinho. Tá em cima. Tá em cima aí. Não, mensagem CD. Isso, seu José. Pode entregar para ele. Vamos ali a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que Paulo disse. Visita eles, faz contato com eles, leva ele para casa para dar um cafezinho para eles. Faz o que dele com eles? Foge destes, não dê guarida, foge destes. Senhor Jesus, agora Espírito Santo é quem fala, e eu sou apenas aquele semeador lá da parábola do semeador de Mateus, que sai a semear a semente, e algumas das sementes ela cai na pedra, a outra cai na beira do caminho, e a outra cai em solo rochoso, e outra cai na terra boa. A minha oração, que agora tantos que estão aqui dentro, reunidos aqui, quanto as centenas que nos escuta e nos vê através das nossas redes sociais, sejam chamados de terra boa. Meu Deus, eu oro em o nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, ela possa curar, ela possa ser bem recebida pelos fiéis. Oramos no nome santo de Jesus, e o povo de Deus diga amém.
Aplauda o Senhor, aplauda. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, irmão, obrigado a todos os cooperadores. Eu citei a parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, para tirar toda a responsabilidade sobre mim, ou sobre qualquer homem de Deus, ou mulher de Deus que pregue a palavra. O problema não é a semente, o problema é a terra. O problema não é a semente é boa, o problema é a terra que ela cai. Então, o semeador, a parábola que foi contado aqui, diz que uma cai na beira do caminho, outra cai em solo rochoso, outra cai, fica em cima da terra, e ela não afunda na terra, ele fica em cima, não tem raízes. Aí vem os prazeres da vida, né? Diz que vem os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e essa pessoa fica infrutífera, né? Diz que o que cai no solo rochoso é aquele que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz. O solo é rochoso, as raízes não conseguem se aprofundar e logo morre. Você conhece pessoas assim? Talvez você já viveu um período assim da sua vida, né? Parece que a semente caiu no solo rochoso, logo veio as dificuldades da vida e arrebatou a palavra do teu coração, né? Mas diz também que, no versículo 23, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica, produz 100, 60 e a 30, né? Por um da semente. Então, eu vou procurar sempre citar essa parábola aqui, para tirar totalmente a responsabilidade de qualquer que pregue aqui, qualquer pessoa que leia a Bíblia, que ministra a palavra, porque a semente, ela é boa. O problema é a terra. O problema não é a semente, o problema é a terra. Que Deus tenha colocado aqui esta noite somente terra boa. Amém? Amém? Diz amém? Amém. Glórias a Deus. Então eu tenho falado, já é a nossa quarta mensagem sobre o tempos difíceis, né? Tempo é fase, é época, ciclo, né? Estações difíceis, momentos. E tenho falado difícil, a palavra difícil quer dizer duros, pesado, cansativo, fatigante, custoso, dificultosos, embaraçosos. Então eu tenho dito isto, né? E eu tenho falado também que ao mal estão chamando de bem, e a luz estão chamando de trevas. Então está havendo a ordem está sendo alterada no meio do povo de Deus. E ontem, quem escutou ontem a mensagem? Faça assim um sinal. Nós falamos sobre o primeiro sintoma que Paulo disse aqui a Timóteo, né? Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Ele falou sobre: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, épocas difíceis, né? Diz que os homens serão egoístas. Então nós passamos algumas passagens bíblicas. Você que não esteve, né? Você pode escutar essa mensagem no nosso canal de YouTube. Você pode escutar essa mensagem também no nosso Facebook. Ela está lá. E nós falamos citamos alguns textos bíblicos, demos alguns parecer do dia a dia, né? Mostrando o que quer dizer egoísta. Egoísta é alguém que só pensa em si mesmo, né? E eu mostrei lá em Marcos 12, 30 e 31, diz que
O crente ser egoísta não tem como um crente ser egoísta, porque Jesus falou que eu tenho que amar a mim e amar o meu próximo como eu me amo. Então, se eu for egoísta, eu não posso ser um cristão. E se eu for um cristão, eu não posso ser egoísta. Então, esses sintomas você tem que resistir para que não atue em você. Porque se atuar em você, eu serei obrigado a seguir o conselho do apóstolo Paulo, que ele disse no versículo 5. Versículo 5, irmão. Foge também destes. Então você tem que lutar para que esses sintomas, acho que são 18 sintomas de egoísmo aos prazeres, mais amigos dos prazeres. Então ele começa no egoísmo e termina no amigos dos prazeres, que é o último sintoma que viria sobre alguns. Então diz que sobre alguns, não é todos, graças a Deus. Então hoje nós vamos estudar, analisar à luz da Bíblia esse segundo sintoma, chamado, pode ir lá no versículo 2, pois os homens serão egoístas e serão avarentos. Então é outro sintoma que não casa com o crente. Se você sente esse negócio porque Paulo falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 10 vezes aqui nas suas cartas sobre a avareza, né? Sobre o avaro. O avaro, na língua popular, é aquele pão duro, né? Aquele unha de fome. O avarento é chamado de miserável. É um rico miserável, é um mesquinho, é um suvino, é um egoísta, é um miserável, é um unha de fome. Isso tudo são sinônimos da palavra avareza. Eu quero começar citando algumas passagens bíblicas, numa tão forte que Jesus deixou escrito, registrado pelo nosso irmão Lucas, no capítulo 12, no versículo 15 de Lucas. Lucas 12, 15. Olha o que ele disse. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos. Olha o que ele está falando, Jesus. Tende cuidado e guardai-vos. Se proteja. Ele não falou, se proteja do diabo, se proteja dos demônios, se proteja do inferno. Olha o que ele mandou a igreja se proteger. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Segue. Porque a vida, preste bem atenção, irmãos, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, as pessoas são tão avarentas que eles acumulam bens e eles não dividem. Eles juntam tantos bens que quando eles morrem, não sei se você já viu tantas casas abandonadas por aí. Quem já viu? São gente que comprou bens aqui, ali, aqui, e os filhos ficam com os bens, mas os filhos ficam brigando. E ninguém desfruta. Morre o pai, morre os filhos, morre todo mundo, porque foi um bem deixado debaixo de uma avareza. Então, Jesus falou, olha, a vida de uma pessoa não está ligado àquilo que ela possui. Não é a fazenda, não é o carro, não é a casa, não é o relógio, o anel, a roupa, o bairro, o lugar onde ele mora. Então Jesus estava destruindo essa igreja que existe hoje no século 21,
a igreja da prosperidade, né? Só se fala de dinheiro, só se fala de abundância. E Jesus falou: olha, a vida de um cristão, de um ser humano, ela não consiste na abundância dos bens que ele possui. Um crente não está conotado, um homem de Deus, uma mulher fiel a Deus, não está conotado porque ela tem dinheiro, tem casas, propriedade. Não, é muito mais do que isso. Veja lá no 16, o que é que ele diz? Aí ele vai contar outra parábola. E proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então aqui ele diz que depois o cara mandou destruir o celeiro dele e juntou coisa, né? Foi juntando. Então essa avareza, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele colocou a avareza ao lado do egoísmo. Volte lá, irmão, para Timóteo. 2 Timóteo 3, 2. 2 Timóteo 3, versículo 2. Pois os homens serão egoístas, e logo em seguida ele diz: avarentos. Egoístas. O que é um egoísta? É um individualista, é um egocêntrico, é um soberbo, é alguém que só consegue pensar em si, não escuta tudo, escuta gente chorando, escuta gente gemendo, escuta gente pedindo socorro, e tem como socorrer, mas como o pensamento dele está só nele, então ele se torna um egoísta. Eu até falei ontem, quando Jesus pega os peixinhos, os pãezinhos, ele deu a quantidade que ele recebeu, ele deu para os discípulos. Quando os discípulos começaram a meter a mão no cesto e começou a distribuir, aí que começou a prosperidade. Então a prosperidade, ela vem na proporção que você dá. A prosperidade não vem quando você amontoa, a prosperidade vem quando você dá, quando você semeia, quando você abençoa outras vidas. Se abençoa outras vidas com o teu talento, se abençoa outras vidas com o teu carro, com a tua casa, com o teu patrimônio. Mas o coração do egoísta e do avarento, ele ignora. Então Paulo fala, se você conhecer algum crente que tem isto, Paulo deu um conselho. Qual foi o conselho de Paulo? Falou o quê? Foge dele. Não é boa pessoa para você andar. Se você andar com um mesquinho, se você andar com pão duro, se você andar com unha de fome, sabe o que vai acontecer? Um pouco de fermento vai levedar tudo, as más conversações, corrompe todos os bons costumes, você perde aquele coração generoso, aquela alma que olhava para o sofrimento do outro e se compadecia e ajudava. Olha, tem muita gente que tem muita compaixão, mas não fazem nada. Então não adianta de nada, você ter compaixão e não fazer nada, você é hipócrita. Somos hipócritas. Então, pastor, o que o apóstolo Paulo fala sobre a avareza? Logo no capítulo de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, ele fala sobre a avareza. Versículos 28 ao 30, olha o que ele diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. A palavra vem, quando você vem aqui, tudo que você vai ouvir aqui, tudo que você ouve aqui, eu vou te dizer com sinceridade, é o conhecimento de Deus. Agora, se você desprezar, não é problema meu. Eu estou aqui para te passar o conhecimento de Deus. Então Paulo disse que algumas pessoas fazem o que com o conhecimento? Deixa lá, irmão, cadê o versículo? Você já pulou. Por haverem desprezado, ouve e faz o que com o conhecimento? Despreza. Você tem o direito de fazer isso. Você não é obrigado a bater palma
para tudo que Deus diz. Se você é uma ovelha, você vai bater palma sempre, para tudo que Deus diz. Mas há pessoas que fazem o seguinte: despreza, diz, por haverem desprezado o conhecimento. Irmão, guarde isto, é o conhecimento de quem? Então o que eu leio aqui não é meu, não fui eu que escrevi, não fui eu que esquematizei isso para falar aos irmãos. Isto é coisa de Deus que poucos líderes querem passar para as ovelhas. Poucos líderes querem passar o conhecimento de Deus para as ovelhas. Vamos aplaudir, irmão, é a Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então poucos estão colocando o conhecimento de Deus de lado. O que está se prevalecendo hoje na igreja? O que o pastor acha, o que o pastor cria, o que o pastor inventa, o que o pastor promove. Então isto que está sendo passado na igreja não é mais o conhecimento de Deus, é o conhecimento do homem. Então muitos desprezam. Na rádio nós temos mais de 2.000 pessoas. Você imagine se essas pessoas que estão me ouvindo agora pela rádio não desprezassem no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, nos nossos aplicativos. Se essas pessoas não desprezassem o conhecimento de Deus, nós teríamos uma igreja em cada bairro dessa cidade. Mas o que acontece? Muitos fazem o quê? Desprezam. Ah, Deus está falando, mas eu vou desprezar. Pastor, se eu desprezar, o que vai acontecer? Vamos ver. Olha lá. O que acontece? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, quando você não quer o conhecimento de Deus, Deus te entrega. Você lembra aquela passagem que Paulo falou? Entrega esse cidadão a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, lá em Coríntios, né? Então ele diz que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então a palavra vem, a palavra está aqui, e eu escuto, Deus está falando, estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento, o pacto, palavra que veio do paraíso, da parte do Senhor ao apóstolo Paulo, o homem escolhido. Ninguém tem dúvida que Paulo foi o único apóstolo da nova aliança, do Novo Testamento, apóstolo para os gentis. Já expus isso várias vezes para ninguém ter dúvida do que nós cremos e acreditamos aqui, mas tem gente que despreza. Então tem recompensa, né? O próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Se você já leu esse texto, você sabe que ele está falando do lesbianismo, do homossexualismo. Ele está falando, depois ele vai falar da malícia, injúria, maldade, inveja, calúnia. Então, mas primeiro ponto que ele aborda é sobre que eles sabem que homem é homem, mulher é mulher, mas sabe o que eles fazem? Eles desprezam. Então Deus, o que Deus faz com essa gente? Deus entrega essas pessoas para elas cometerem coisas, praticarem coisas inconvenientes. Você já leu? Se você não leu o capítulo 1 de Romanos, leia, você vai entender. Então diz que para praticarem coisas inconvenientes, eles estão cheios de quê? Cheios de injustiça, estão cheios de malícia, estão cheios de quê? Estão cheios de avareza. Olha que Deus coloca tudo isto na mesma balança. Ele não coloca uma coisa fora da balança, não. Ele coloca tudo: injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha aí,
sem afeição, sem misericórdia. Acabou. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam. Então, Paulo está falando que a avareza, quando alguém começa a mergulhar na carne, deixar a carne tomar conta, aí a palavra vem. Você chega aqui, você está aqui, você sabe que a carne tua fervilhou essa semana, sabe ou não sabe? Fervilhou ou não fervilhou? Querendo fazer você falhar, errar, falar, se comportar. Aí você vem aqui e você recebe o conhecimento, você ouve a palavra na rádio, você recebe o conhecimento. Agora, se você despreza, aí vai se aprofundando o chamado. Volte para lá, irmão. Cadê? Vai para trás. Onde está a avareza? Aqui. Mais um pouquinho para trás. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, cheios de malícia e cheios de avareza. Então não pense, se você tiver só esse sintoma na tua vida, não pense que você só tem esse, não. Provavelmente todas essas outras coisas vão acompanhar, vão chegar na nossa vida. Se a gente não vigiar, irmão, nós temos que resistir. Estamos numa luta, até a vinda de nosso Senhor, até essa transformação do que é corrupto e ser transformado em incorruptibilidade, o que é mortal, ser absolvido pela vida. Isto vai demorar, não sei o tempo, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, não sei. Então, enquanto esse dia não chega, nós temos que resistir firme na fé. Nós temos que lutar diariamente contra esse sintoma chamado avareza. Diga: eu não quero ser cheio de avareza. Diga, irmão, não seja cheio de avareza. Olha para ele, fala para ele aí, fala para ele, até que você está dormindo também, fala para ele. Não seja cheio de avareza. Falou? O que ele falou? Pede um dinheiro a ele emprestado aí, vamos ver se melhorou. Pede um dinheiro a ele emprestado aí. Pede. Ih, já olharam para o sapato, olharam para a lâmpada. Avareza. Egoísta. O avarento, ele é egoísta, irmão. Egoísta. Olha o que Paulo disse lá aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo. Hebreus 13, quatro e 5 e 6. Olha o que ele disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha, Paulo está falando que o matrimônio é digno de honra. Você tem que honrar o matrimônio, bem como um leito sem o quê? O que é um leito com mácula, pastor? Um leito com mácula é aquela cama que se usa para deitar com todo tipo de homem, todo tipo de mulher. Então é um leito maculado. Tua casa, você que é casado, tua cama é para você e para tua esposa. Amém? Porque sabe que tem igreja que a pessoa fala: na minha casa, tua casa, aí deita aqui na minha cama, vem para cá, dorme todo mundo junto. Já ouvi umas igrejas assim que depois deu rolo. Deu rolo. Passa aí, irmão. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aí, tá vendo? Ele responde a palavra, ele fala e responde porque que o leito tem que ser sem mácula, que Deus vai julgar tanto impuros como adúlteros. Seja a vossa vida, olha o que Paulo está falando, a nossa vida seja como? Sem, esse sem aqui, não é sem de quantidade, não, porque eu só tenho só até 30, pastor, até 100, eu tenho que, não,
Não é quantidade não, é 100. Zero, é zero. Seja a vossa vida sem nenhum tipo de avareza. Nenhum tipo. Você não pode permitir nenhum tipo de avareza na tua vida. Nenhum. Tudo. O que é um avarento? É um pão duro. Não dá mais, aquela roupa não dá mais em você. Você já tem 50 anos, a roupa de 20, não dá mais. Doa. Aquele sapato, teus pés não vai diminuir. Não vai diminuir, doa. Aquela calça já era, já foi. A barriga avançou. Não vai fazer uma lipo, então doa. Doa. Mas aí o sentimento que fica, olha lá no armário, eu estou novinha, meu Deus. Ai. Sabe o que chama isso? Idolatria. Isso é idolatria. Irmão, tem que tirar um para entrar o outro. Ó, eles metiam a mão no cesto, davam um peixe. Quando ele olhava, tinha mais. Metia a mão no peixe, dava outro peixe. Quando olhava, tinha mais. Dava pão, quando olhava, tinha mais. Eles pensavam que ia acabar, mas eles não sabiam que aquilo ali é a prosperidade. Quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe. A nossa carne quer fazer o contrário. Ela quer que eu e você nos tornemos avarentos. Por quê? Se eu me torno avarento, eu vou passar necessidade para o resto da minha vida. Não, pastor, tem muita gente que tem dinheiro aberto, é avarento, então... Irmão, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Tem muita gente que tem milhares de dinheiro, mas tem uma vida desgraçada. Trocaria todo o dinheiro para ter paz, para poder deitar na cama e dormir como você faz. Você não dorme? Ou você fica igual um zumbi? Você dorme. Então diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o quê? Com as coisas que tem. Não é se contentar com as coisas que você não tem. Eu não tenho, não, eu me contento que eu não tenho. Não. Ele fala para a gente se contentar com as coisas que a gente tem. O que é se contentar? É ficar contente. Eu gostaria muito de ter uma TV de 50 polegadas, mas só tem essa gordinha aqui, sabe, de 15, de 30, como é o nome? É de 20, né? De 20, sabe, eu tenho só... Então, o que a Bíblia fala? Contentai. Esteja contente, que tem gente que nem a gordinha tem. Sabe disso? Nem a gordinha tem. A gente não... Muitos de nós não nos contentamos. Às vezes deixamos até de ajudar a obra de Deus por causa de bens. Não, todo mundo comprou, eu vou também. Da onde que eu tiro? Claro que é da igreja, né? Os avarentos, a primeira coisa que eles cortam é a oferta da igreja. Primeiro sentimento que eles têm para cortar alguma coisa é da igreja. Nunca pensa, eu vou parar de tomar Coca-Cola, eu vou parar de tomar aquele pote de sorvete toda semana, sabe, aquele grandão de 2,5 kg, 2 litros. Eu tomo sozinho, pastor. Toma, vai, toma mesmo. Seja a vossa vida sem... Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Deus, o que Ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Glórias a Deus, glórias a Deus. Olha Paulo dizendo mais aqui, Efésios 5, 3 ao 5. Efésios 5, capítulo 5, o versículo é o versículo 3 ao 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santo. Volte lá, irmão. 5:3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza
ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém. Essas coisas não convém a quem? Aos separados. Esse sentimento de avareza, de pão-durismo, de apego, sabe, de egoísmo, de sovino, Paulo diz, não convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, que nenhum, diga-se nenhum, incontinente, impuro, que mais? Avarento, vou de novo, hein? Sabeis, pois, que nenhum, diga-se nenhum é quem? Nenhum. Ou avarento que é idólatra, porque o avarento, sem ele perceber, ele se tornou um idólatra. Não vou doar, porque, meu Deus, fica tão bonitinho em mim, aquela camisa, mas não dá mais, não fecha, o botão não fecha mais, não dá mais. Aí ele se torna um idólatra, porque ele começa a idolatrar aquele bem, aqueles bens para ele. Por isso que Paulo falou a Timóteo, o amor ao dinheiro é o que? É a raiz. Então esse amor é idolatria. Ter dinheiro não é idolatria. O que é idolatria? Eu amar o dinheiro. Qual é a prova que eu amo o dinheiro? Não sai nem que a vaca tussa, irmão. Tem gente que pode ver o mundo pegar fogo, sabe? O desespero para pagar as coisas. Tem, mas fica quieto. Então às vezes a gente já está tomado desse sentimento de avareza e a gente não percebemos ainda. Eu não posso, sabe? Tem gente que diz que ama o Evangelho da Graça, que me ouve pelas rádios. Palavra maravilhosa, sou grato, gratidão, que coisa maravilhosa, sabe? Mas eu sinto que lá dentro do coração dessas pessoas, eles têm avareza, ou seja, na hora de abençoar uma palavra dessa para ir, as pessoas elas são seguras, elas não conseguem liberar, porque elas têm outras coisas. O mundo, as coisas, as conquistas do mundo, não permite que ela seja mão aberta com a obra de Deus. Então ela corre num perigo, pois sabei isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, agora, olha aí, irmão, tem o quê? Não tem herança. Se não tem herança, o que acontece? Quando Jesus falou, eu vou preparar lugar, mas não é para você, porque diz que não tem herança. Então eu posso escolher ser avarento ou não ser. Ser avarento não é um demônio que me possui, não é uma força extraterrestre que me domina. Isso está sob o meu comando, o meu domínio. Eu posso ser mão aberta, como eu posso ser mão fechada. Eu posso ser mão de porco, mão de vaca, como quer dizer aí, que tem vários ditos, né? Mesquinho, pão duro, não abre a mão nem para jogar peteca, tem aquelas coisinhas, né? Então diz que a punição, por isso que Paulo falou assim, olha, na nossa vida, sem avareza, porque a avareza não combina com o crente. Um crente nunca poderá ser avarento, porque se ele for avarento, ele se torna um idólatra. Se ele for idólatra, ele não é um cristão. Então, viu como é que está tudo associado? Vigia a tua vida. Você não tem que ficar olhando para a vida de ninguém. Fulano de tal, pastor, deixa eu te contar quem é avarento. Quer contar? Conta para Deus. Cuide da sua vida, que você vai saber se cuidar, vai se proteger desse avareza. Porque se eu deixar isso, o que acontece comigo? Volta um pouquinho para trás, irmão.
ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então, se esse sintoma domina a minha vida, de A a Z, eu não consigo dominar, eu não consigo abrir mão, eu não consigo liberar. Eu vejo a necessidade de um, de outro, até da família, dos parentes, às vezes até da esposa. Aí não casa com uma pessoa só porque ela é bonitinha, não. Ou porque ele é bonitinho, não. Se ele for avarento, ou se ela for avarenta, você está ferrado. Você está frito. Porque o avarento, ele é egoísta, o egoísta é avarento, o avarento é idólatra. Então alguém que se casa com um avarento, se for mulher, se o marido for avarento, tadinha, vai ter que aprender a roer unha, porque o cara não dá um dinheiro para fazer unha. Não, vaidade. Jesus não gosta de vaidade. Não é vaidade, tu que é pão duro mesmo. Porque tem mulher que não trabalha, depende lá da generosidade do esposo, né? Aí a mulher quer dar um corte no cabelo, deixa que eu corto. Mas você não sabe, eu aprendo, vou fazer com a sua cabeça, essa é minha cobaia. Eu aprendo. Se avareza. Agora, se uma pessoa não consegue doar para a mulher dele, ou para o marido, vai doar para quem? Vai vir para a igreja, vai ficar 2 vezes mais avarento. O que vai fazer com a palavra? Vai desprezar a palavra. A palavra fala, diz para não ser, mas a pessoa faz o que? Despreza a palavra e ela segue com egoísmo, segue sendo miserável, sendo um pão duro, sendo uma pão dura, alguém que nunca, sabe, tem gente que diz assim, eu sou pobre, pastor, eu não posso dar nada para ninguém. Isto é um pobre avarento. Toda pessoa que é pobre, que não tem dinheiro, ou não ganha 10, 15 salários, 7 salários, 8 salários. Aí eu ganho um salário mínimo, pastor. Eu não tenho condição de dar nada na igreja, de dar nada de nada. Você não dá nada aqui, irmão. Você semeia para você. Se você entender que você não dá, você semeia. Você não está dando, você está semeando. Se você não semear, você não colhe. Se você pensar que sai do teu bolso, você está dando, você não vai dar. Quem é que vai dar dinheiro para o outro, irmão? Oh, estou tão feliz. Você não faz nada para ninguém. Tem aqui, oh, eu gosto demais. Tem aqui R$1.000 para você, porque você não faz nada. Toma aí. Duvido que dá nada. Você dá? Dá nada. A gente não dá. Então diz que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então isto é um perigo. 1 Tessalonicenses 2:5. 3 minutos, terminamos. Depois vamos semear e vamos para casa. 2:5 diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Você sabe, às vezes as pessoas ficam aborrecidas com o que eu leio e eu falo. Eu não estou aqui, irmãos, para fazer isso aqui com ninguém, bajular. Quando eu digo sobre a avareza, se você sente algum sintoma desse na sua vida, em relação à sua casa, em relação às pessoas, se você sente isso, você tem que dar graças a Deus, que você tem um homem de Deus, que te lê a Bíblia, que te passa o conhecimento de Deus, para te salvar. O conhecimento de Deus vem para nos salvar. Ele não vem para nos afundar. Não, pastor falou tudo, eu estou triste com o pastor. Eu não falei, eu estou lendo. Então Paulo falou, eu não uso de linguagem de bajulação, como sabeis. O que é um pastor que usa de linguagem de bajulação? Sabe o que ele prega?
você vai ter tudo, você vai ganhar, você é próspero, vamos fazer a corrente, só fazer a corrente, só seguir a campanha, não é isso que eles ensinam? Só seguir a campanha, só fazer a corrente. Não, a Bíblia diz, se eu for avarento, eu não tenho parte no reino, então não adianta fazer campanha, então não adianta fazer corrente, não adianta beber a água benta, a água ungida, o óleo santo, porque não vai resolver o meu problema. Então Paulo diz, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Paulo fala, intuito quer dizer, intenção gananciosa. Então, a pessoa avarenta, você sabe que ela pensa só em ganhar, ela não faz nada sem pensar em ser retribuída. Irmãos, eu dou a minha vida pelo ministério. Eu já dei a minha vida, não dou não, eu já dei a minha vida. Eu já entreguei a minha vida por esse serviço. A palavra ministério é serviço, então eu tenho que prestar esse serviço, e esse serviço tem que ser de qualidade. São serviços de qualidade. Então o que ele diz, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Então quando você, diante de Deus, você tem paz, deixa pensar o que quiser pensar de você. Se você tem paz no teu coração diante de Deus, porque você sabe que Deus é nossa testemunha. Então ele é testemunha da tua vida, ele é testemunha dos teus atos, ele é testemunha das tuas palavras, ele é testemunha da tua fidelidade na hora do dar. Deus é minha testemunha. Deus sabe que eu não estou aqui tramando, não estou aqui com intuito ganancioso. Vamos, o que a gente faz, irmão? Passa assim umas dicas aqui para mim, irmão, aquelas que você aprendeu com aqueles ladrão de galinha. Fala para mim, irmão. Ele sabe. Eu também sei, porque eu vivi lá. Mas aqui a gente não tem esse intuito. Intuitos ou intenção. Deus sabe. Pastor. Então quer dizer que a avareza. Olha o que o apóstolo Pedro disse em 2 de Pedro 2:3. Depois do versículo 14. 2 de Pedro 2. Vamos ler o do versículo 2, depois do 3, tá, irmão? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamados o caminho da verdade, também movidos por quem? Por avareza. Então, a maioria desses líderes que você conhece no Brasil e no Rio de Janeiro, a maioria deles, eles não são movidos pelo Espírito Santo. Eles são movidos, eles só pregam por causa da avareza. Se ele puder arrancar todo o teu dinheiro que você tem, todo, ele não deixará. Eu estava lendo uma reportagem que uma igreja aqui do Brasil, não vou falar o nome não, a Universal, falei, né? Que o bispo foi processado a devolver 200 mil a um membro, que às vezes a senhora, né, iludida com a palavra do cara, doou, e depois do marido veio e falou, eu quero meu dinheiro, está no processo, e o juiz deu ganho para o casal, para ele devolver, porque na realidade, eles são movidos por avareza. Venha, já viu aquele ator que já morreu, né? Venha, lembra? Venha, então é assim, venha. A igreja deles é a igreja do Tim Jones. Quem lembra dele, do Tim Jones? Do quadro do Chico Anísio. Ele dizia assim, quem tem, põe, quem não tem, tira. Aí a pessoa vai, tirava, aí falou, agora você tem, agora põe. Aí devolvia. Então, isso é a igreja movida, não dá nada. Não dá nada.
Não dá nada. Eles sempre querem ganhar, porque eles são movidos. O que move eles é a avareza. Essas pessoas que é movida por avareza, elas não têm parte no reino, irmão. Você tem parte no reino. Você tem uma herança no reino do Filho do seu amor. Você tem a marca de um salvo. Você tem uma unção de um salvo. Você tem anjos que te guardam. Acredite nessas palavras. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor, porque não tem mais tempo.